Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero trazer uma palavra de meditação para a vossa vida. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34, que fala assim, versículo 25. Por isso vos digo, não esteja ansioso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto a vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida maior do que o alimento e o corpo maior do que a roupa? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus está falando para os seus discípulos não ficar ansiosos com as coisas do dia a dia, cotidiana. O que é a vez de comer, o que é a vez de beber, o que é a vez de vestir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala, não é a vida maior do que o alimento e o corpo maior do que a roupa? Ou seja, o Deus que soprou o fôlego de vida, ele tem poder de preparar o alimento. O Deus que soprou o fôlego de vida, ele é poderoso para preparar o alimento. Não é o corpo maior do que a vestimenta? O Deus que pegou do pó da terra e formou o corpo. Louvado seja o nome do Senhor. É o mesmo Deus que tem poder de preparar a vestimenta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele pode todas as coisas. Bendito seja o Cordeiro de Deus. E por esta razão, nós não devemos ficar ansiosos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 27. Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura, ou uma hora da sua vida? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar o seu tamanho ou uma hora da sua vida? Ninguém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, pois esse poder só cabe a Deus. Bendito seja o Cordeiro de Deus, Deus que tem o controle da vida, do crescimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Por esta razão, nós não devemos ficar ansiosos. Versículo 28. Pelo que haveis de vestir, porque andai ansiosos. Olha para o lírio do campo, como cresce, não trabalha, nem tece ou nem costura. Por que estáis ansiosos com as vestimentas? E ele pede para olhar para o lírio, a coisa mais linda, o lírio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Nem trabalha, nem tece, nem costura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus é aquele que tem poder de cuidar de você. Se ele cuida do lírio do campo, que hoje ele está bonito, no amanhecer ele amanhece murcho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus, quanto mais de você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a qual ele criou com as suas próprias mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não fiquei ansiosos com essas coisas, porque o nosso Deus, ele cuida de tudo. Versículo 29. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ou seja, Deus, Jesus, ele pega como exemplo o homem mais rico. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, do Antigo Testamento, da Bíblia, Salomão. Louvado seja o Cordeiro de Deus, e compara como o lírio do campo, a roupagem do lírio do campo. Nem mesmo Salomão se vestiu assim como ele. Quanto mais vós, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais vós, ele não tem poder para preparar o que é de melhor para você.
Não adianta ficar ansiosos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A ansiedade que o Senhor está falando aqui é uma ansiedade, ou seja, exagerada, ou seja, uma falta de confiança no Senhor. Preocupações, todo mundo fica preocupado. Agora, exageradamente, é desconfiar de Deus. Se nós confiamos no Senhor, nós não ficamos preocupados exageradamente com estas coisas, porque nós sabemos que Deus tem poder para prover todas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus veste assim, tão lindo os lírios, que hoje está com vida e amanhã é lançado no fogo, quanto mais vós, homem de pequena fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Ansiedade é falta de fé, é falta de confiar em Deus. Eu não estou falando dessa ansiedade que as pessoas precisam se tratar como doença. Estou falando das preocupações exageradas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. Se Deus cuida dos lírios, que hoje está lindo e amanhã é lançado no fogo, quanto mais vós, homem de pequena fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha fé, Deus cuida de você no mínimo detalhe. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Não fiquem ansiosos. Não. Confie no seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 31. Portanto, não vos inquietei, dizendo, que haveis de comer, ou que haveis de beber, ou que haveis de vestir. Versículo 31. Não fique ansioso com essas coisas, pois todas estas coisas o gentio procura, porque o vosso Pai Celestial sabe que você precisa de tudo isso. O gentio que se preocupa com essas coisas, ou pagães, em outra tradução. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Sabe por quê? Porque o Deus que ele confia é um Deus morto. O Deus do Salmo 115. O Deus que ele confia não tem poder para prover. O Deus que ele confia não foi o Deus que criou do nada o mundo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele se preocupa com essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eles que ficam ansiosos com essas coisas, porque o Deus dele é um Deus morto. Mas você não. Você tem um Deus que o texto diz que ele sabe que você precisa de tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E se ele sabe que você precisa de tudo isso, ele provê todas as coisas para você, que está aqui no texto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele sabe que você precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Então não fique ansioso. Deus sabe do que você está precisando e ele vai prover para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino e a sua justiça. Todas estas coisas vos será acrescentada. Mas buscai primeiro, o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tenha Deus como prioridade na sua vida. Jesus tem que ser prioridade na sua vida. E essas coisas cotidianas, Deus acrescentará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus proverá. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Deus é aquele que provê todas as coisas. Então somente coloque Deus como prioridade. Então somente confie nele, porque estas coisas ele vos acrescenta na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Essas coisas cotidianas
Ele cuida de todas. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Versículo 34. Não vos inquietei, pois pelo dia de amanhã. Não vos inquietei, pois pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Não inquietei pelo dia da manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Pois o dia da manhã cuidará de si. Ou seja, basta o seu dia, o seu próprio mal. Ou seja, não se inquietei pelo dia da manhã. Louvado seja o Cordeiro de Deus. O dia da manhã cuidará de si mesmo. Ou seja, não ficamos ansiosos pelo que vai acontecer amanhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você muitas vezes fica ansioso pensando no que vai acontecer amanhã. Nem aconteceu ainda, você já está ansioso, preocupado. Ou seja, acrescentando preocupação, uma coisa que ainda nem aconteceu. Amanhã cuida do seu próprio dia. Ou seja, espere amanhecer, chegar o amanhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não se preocupe antecipado o que vai acontecer amanhã. Amanhã cuida por si mesmo, o seu próprio dia. Louvado seja o nome do Senhor. É uma de cada vez. Aí você está preocupado, ansioso, o que vai acontecer amanhã, e aí nem acontece o que você está pensando que vai acontecer, e vai ser bênção e maravilha, e você se preocupou, ficou ansioso à toa. Porque uma coisa que ainda nem aconteceu, não acrescente preocupação na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amanhã, cuida do seu próprio dia. Deixe para amanhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando amanhã amanhecer, aí sim você vai cuidar daquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Não se preocupe antes. Não acrescente preocupação antes na sua vida. Não fique ansiosos, achando que vai acontecer, e muitas vezes, ao amanhecer, não acontece aquilo que você estava preocupado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, você está acrescentando preocupação na sua vida a mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se preocupando à toa, acrescentando problema que ainda nem aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Basta o seu dia, seu próprio mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O dia da manhã pertence a Deus. Ao amanhecer, Ele vai estar lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, cuidando do seu amanhecer. Então, não se preocupe antecipado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não fique inquieto. Não. Se assossega, fica tranquilo, porque Deus é aquele que cuida de você. O amanhã pertence a Ele. Viva o hoje. Viva o hoje. O que você tiver de fazer, viva o hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o amanhã não existe, porque quando ao virada da manhã virá hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, pertence a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que se preocupar com o momento agora, com hoje, a qual nós estamos vivendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E o amanhã Deus cuidará dele. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Não devemos antecipar preocupações na nossa vida. Amanhã vai acontecer isso, pode acontecer aquilo. Amanhã Deus proverá todas as coisas. Então somente confia no Senhor. Então somente tenha fé. Então somente creia no Deus que resolve coisas grandes e resolve coisa pequena. Resolve coisas pequenas e resolve coisas grandes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Cordeiro de Deus. A ansiedade não acrescenta nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.
não vai fazer resolver nada antecipado. Louvado seja o Cordeiro de Deus. Então somente espera no Senhor. Fica na vocação em que Deus te colocou, confiando e acreditando num Deus poderoso e grande, a qual nós servimos, que tem poder para fazer todas as coisas. Quero orar por você. Soberano e eterno Deus, Pai celestial, Deus maravilhoso, Senhor da glória, eu apresento agora todos os teus filhos, meu Pai, na tua ação. Senhor, Deus, o Senhor é aquele que cuida do hoje e cuida do amanhã. O amanhã pertence a Ti. Deus, prepara um amanhecer maravilhoso para os teus filhos. Ó Deus, prepara o que é de melhor. Senhor, tira as preocupações e a ansiedade. Deus, resolve os problemas, dá vitória. Senhor, faz coisas lindas, meu Pai. Tira as preocupações da mente, a ansiedade, meu Deus. Senhor, que nós não viemos, meu Deus, Senhor, acrescentar preocupações e ansiedade sobre as nossas vidas. O Senhor é aquele que cuida de tudo, Senhor, nos mínimos detalhes, meu Pai. Senhor, toca na mente agora, naquela mente preocupada, naquela mente angustiada, Deus, triste e abatida, toca agora, Pai. Alegra a sua alma, meu Deus. O Senhor é poderoso para dar alegria do céu, Pai. Assim eu creio, meu Deus, para a glória do Teu nome. Amém, Jesus.